Olá, feministas literários! Bem-vindos à segunda temporada do nosso podcast Debates Feministas, do projeto Feminismo Literário, no qual nesta temporada estamos abordando a obra Por uma Teoria Feminista de Estado, de Catharine MacKinnon. No episódio de hoje, vamos abordar o quarto capítulo da obra, que traz uma tentativa de síntese das reflexões realizadas ao longo da primeira parte do livro, acerca do marxismo e do feminismo. Eu me chamo Raíssa Ribeiro, sou professora da Unirio, coordenadora do projeto Feminismo Literário, e estou aqui para apresentar hoje as nossas apresentadoras para vocês. Teremos como debatedora e como entrevistada duas pessoas que são peças centrais do nosso projeto. Como entrevistadora, Louise Bandeira, graduanda em Direito pela Unirio e nossa social media no Instagram. E como entrevistada, a Lara Ribeiro, que é minha monitora na disciplina de Teorias do Estado e da Constituição, é graduanda em Direito na Unirio e já bacharel em História pela UF. Lembrando que o resumo desse capítulo estará postado para vocês no site do feminismoliterário.online. Então, corre lá depois do episódio para conferir. Se você ainda não nos acompanha, aproveita para se inscrever aqui no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações de novos vídeos e já acessa lá o Instagram e passe a nos seguir. Se você já está nos seguindo e nos acompanhando, compartilhe esse vídeo para todo mundo começar a refletir junto com a gente sobre obras feministas e trazer análises sobre a criação de um Estado sob perspectiva não patriarcal. Meninas, deixo agora as reflexões da obra para vocês fazerem. Obrigada, Raíssa, pelas boas-vindas. É muito bom estar aqui de novo, entrevistando a galera, vendo aqui mais um livro super importante para a corrente feminista. E eu já vou entrar aqui no assunto. A gente está encerrando a primeira parte do livro da MacKinnon, e ela vem fazendo essa abordagem, essa relação entre a teoria marxista e a teoria feminista. Eu quero perguntar para a Lara como é que o marxismo tentou incorporar o feminismo, como é que foi essa relação, o que rolou aí entre essas duas correntes? Obrigada, Raíssa. Muito bom estar de volta e dessa vez do lado oposto, como entrevistada. E obrigada, Luísa, pela pergunta, que é de suma importância. Vamos lá, vamos tentar fazer justamente o que o capítulo nos propõe, né? Uma tentativa de síntese. Esse capítulo foi escrito na década de 1970 em conjunto com os anteriores. Desde o começo do capítulo, a MacKinnon vai dizer que o marxismo se demonstrou incapaz de explicar a condição distinta na qual a mulher se inseria. No entanto, a teoria marxista se utilizou de três tipos de abordagem, né? Três abordagens para tentar corrigir esse problema, tentar responder às demandas feministas, que foram igualar e colapsar. Aqui damos uma interpretação no sentido de afundar, reduzir, ruir, falir, que iguala o sexo à classe trabalhadora, o feminismo com o marxismo, com a finalidade de reduzir o primeiro, o sexo e o feminismo, ao segundo. A segunda abordagem é derivar e subordinar. Deriva de uma análise do sexo a partir de uma análise de classe, com o intuito de subordinar o sexo à classe, o feminismo ao marxismo. E a terceira abordagem que ela vai comentar é substituir as contradições, que aplica o método marxista ao sexo ou o método feminista às classes. Contudo, ela apresenta os problemas dessas abordagens. De forma resumida, o primeiro, que é igualar e colapsar, ao equiparar o feminismo com o marxismo, o sexo com a classe, todas as análises são reduzidas a uma análise de classe. Não há uma preocupação aqui em investigar a subordinação da mulher. Não se questiona sobre a forma em que as mulheres são abusadas e exploradas por conta de papéis que são usualmente exercidos por elas, como o de esposa, a maternidade. Tudo se resume a uma exploração do capitalismo. Entende-se que o socialismo estará sempre englobando o feminismo, pois ambos se complementam e fazem parte um do outro. A segunda estratégia, ou abordagem, como ela fala, que é utilizada, é a derivar e subordinar. Ainda que haja uma certa individualização nesse ponto, ao contrário da primeira, no qual é suprimida a análise do feminismo,
essa também acaba reduzindo a opressão das mulheres à questão de classe. O feminismo, ao mesmo em que contribui ao mesmo tempo em que contribui, né, para a análise marxista, ele é considerado um movimento dependente, na medida em que a subordinação das mulheres aos homens é derivada do domínio de classes. Então, a solução é acabar com a relação de classes. O feminismo não é importante que a gente tenha noção disso. O feminismo não é tratado como igual à classe, não é igual à classe, mas os problemas de gênero só seriam resolvidos quando o socialismo fosse alcançado em primeiro lugar. Há uma variante dessa abordagem que vai focar num ponto de interseção, né, entre o feminismo e o marxismo, que são justamente as mulheres trabalhadoras. Ainda que o feminismo conseguisse mobilizar e unificar a classe trabalhadora na sua análise, isso ainda seria reduzido ao socialismo, sem que se argumentasse a influência do poder masculino. Por fim, a última abordagem que ela nos traz, que é substituir as contradições, é possível dizer que há um cruzamento de ambas as teorias, né? O marxista e a feminista. Propõe-se uma aplicação do método marxista para analisar o sexo enquanto uma categoria social básica. Em suma, seria a criação de uma visão materialista da história baseada no sexo e para investigar a situação das mulheres. Entendi, Lara. E é interessante, né? Ela fala sobre a convergência no marxismo e no feminismo do ponto da família. Como é que ela faz exatamente essa relação? Sim, ela faz essa convergência. Enquanto o feminismo vai se preocupar, né, vai debater com o poder de dominação masculina, o marxismo vai apontar para a esfera produtiva, para o trabalho, para a classe. Então, a opressão da mulher é evidente em ambas as teorias e nas abordagens mencionadas. Contudo, como você mesmo pontuou, há um ponto convergente entre ambas, que é quando se fala de família, ainda que com enfoques muito diferentes. No socialismo, a família e o mercado são vistos como princípios opostos na sociedade capitalista, interpretado como um refúgio, uma contradição do sistema capitalista. Enquanto no feminismo, a família é mais um ambiente, mais um local de domínio, de violência, de exploração exercida pela força masculina. Talvez aqui a gente possa dizer que a McKinnon esteja fazendo justamente a referência sobre o problema, na verdade, do marxismo e não lidar com a esfera privada, apenas com a esfera pública, onde é que as classes são expostas. E é interessante que não se considera como, por exemplo, o proletariado, os homens, né, proletários, vão se utilizar também dessa dominação, né, como se só o ambiente público tratasse dessa questão de disputa, de domínio, e isso não acontecesse no ambiente privado. E ela também fala... Desculpa, você queria adicionar alguma coisa, Lara? Não, pode continuar, é isso mesmo. Tá bem. E nesse ponto, a McKinnon também ela vai falar do trabalho doméstico, né? Exatamente nesse sentido da dominação na esfera pública e privada e quais são os impactos disso nas sociedades. Você pode explicar para a gente como é que isso se dá? É bem isso mesmo o que você falou, Liz. Não há um debate sobre a esfera privada, né? E quando a gente fala de esfera privada, a gente traz uma correlação direta com o trabalho doméstico. E a McKinnon, ela apresenta uma nova tentativa de síntese mais contemporânea que envolve o trabalho doméstico, que é justamente o movimento Wages for Housework, que numa tradução livre seria remuneração para trabalho doméstico, e que vai tentar explicar o sexo e a classe dentro de uma teoria com um escopo marxista e feminista na sua base. Esse movimento, só para a gente dar uma palhinha do que teria sido esse movimento, do que é esse movimento, ele tem como antecedente os trabalhos da Charlotte Perkins Gilman, que é uma escritora e romancista americana que teria demonstrado que a inferioridade das mulheres é fruto do trabalho doméstico e não propriamente do capitalismo. A McKinnon ela vai citar diversos outros autores, como Margaret Benson, Peggy Morton, Selma James, Sylvia Frederick, Nicole Cox e Christian Delphi, por exemplo, que vão trazer reflexões sobre a equiparação do trabalho doméstico a um trabalho normal, exercido fora de casa, e que uma vez, na verdade, que ele não é assalariado, se equivaleria a uma forma de exploração. E é justamente essa teoria que vai romper com o marxismo de acordo com a McKinnon.
A partir daqui, a autora ela vai trazer debates interessantes sobre até que ponto um trabalho doméstico pode ser equiparado a um trabalho normal, né? Trabalho normal, botamos aspas aqui, porque é um trabalho, mas trabalho normal, estou dizendo na esfera pública, é nesse sentido que eu estou falando, e a necessidade desse trabalho ser remunerado. Inicia-se, portanto, uma discussão a respeito do trabalho doméstico ser considerado ou não um trabalho socialmente necessário. Essa abordagem ela rompe com o marxismo porque ela vai confrontar de forma mais igualitária o marxismo e o feminismo. E esse confronto vai além de debates sobre economia. Ela vai questionar até de uma forma política, até que ponto as análises de gênero dentro do marxista são levadas de fato a sério. Esse movimento ele vai também confrontar a ideia de que o trabalho doméstico é fruto de um fator biológico, que reivindica, né, que se chama a parte justa do produto social, para uma atividade que é majoritariamente exercida pelas mulheres e para os homens. Ela acaba se equiparando, né, as mulheres a um novo extrato de explorados inseridos na escravidão assalariada, justamente porque não há uma remuneração para esse trabalho. Assim, surgem discussões importantes e críticas a respeito de valor, trabalho, sua divisão por sexo e esfera, sobre o significado de determinadas concepções, bem como sobre a estrutura e dinâmica interna da ordem social, do sexo e da classe, além de quais fontes e estratégias estariam sendo utilizadas com o propósito de mobilizar o poder político em direção à transformação social. O que se observa é que as mulheres não estão sendo incluídas na análise da sociedade. O âmbito privado não está sendo tratado como um ambiente político e nem se é considerada a sua importância para o próprio ambiente público. Tem-se ignorado completamente que a existência do trabalho considerado socialmente essencial no âmbito público necessita e exige que haja um trabalho no âmbito doméstico. E a Susan Walken, que é uma outra autora que vai trazer esses debates entre o público e o privado, ela faz uma reflexão sobre essa manutenção das esferas públicas e privadas segregadas, pois isso dificulta a reflexão política a respeito da família, da relevância da justiça na vida social, da divisão do trabalho, da dependência econômica e da estrutura de poder que ali são construídos dentro da própria família. A Maquina ela continua no texto abordando diversos pontos, inclusive com vieses marxistas que reforçam o porquê do trabalho doméstico não ser remunerado e, consequentemente, relegado a uma posição de inferioridade. Uma vez que ele não é remunerado, isso se torna um benefício para o próprio capitalismo. Afinal, as mulheres não produzem apenas a própria força de trabalho, mas a dos homens também, que, ao vender sua força de trabalho, vende em conjunto a das donas de casa, como uma mercadoria em benefício do capital. O fato de as mulheres estarem inseridas em um setor desconhecido dessa classe trabalhadora, que propriamente se diz no ambiente público, né, contribui mais ainda com a sua subordinação no capital. Ao mesmo tempo, as mulheres são sempre consideradas as reservas de mão de obra do capital, justamente por conta disso, se subordinam a trabalhar em determinados períodos, a gente pode citar períodos de guerra, períodos de recessão, por salários muito inferiores que o dos homens, pois elas nunca receberam nada. E a McKinnon, né, vai tratar de outros pontos, como as mulheres serem vistas como uma espécie de válvula de escape, se a gente pode dizer assim, né, de segurança psicológica e econômica para o próprio capital, na medida em que os seus serviços e suportes beneficiam pessoalmente, sexualmente e emocionalmente os homens trabalhadores. A dependência financeira das mulheres para conseguir dinheiro e como isso está relacionado com o sexismo dentro de casa e dentre outros pontos que a gente pode tratar aqui, né? Resumidamente, porque não tem como a gente abordar todos os pontos, esse capítulo é muito interessante, ele realmente tenta fazer uma síntese da análise do feminismo com o marxismo. Ela vai propor uma desmitificação do trabalho doméstico, vai desmascarar a naturalidade com que é visto esse trabalho, pois traria
acabaria revelando, né, traria à superfície a complexidade que é das relações sociais, que demonstram o quanto que a mulher é essencial, mas, ao mesmo tempo, marginalizada socialmente. São duas coisas que se contrapõem, né? O fato da mulher receber por esse trabalho também acarretaria no desequilíbrio de poder dentro de casa, além de possibilitar a reivindicação do poder político no âmbito público. E por isso não há interesse em se discutir essa questão. Lara, eu achei muito interessante que eu fiquei pensando aqui. Eu não sei se seria uma comparação exatamente, não sei, ajustada a esse contexto. Você pode até comentar, me corrigir se for o caso, mas eu fiquei pensando até na Grécia, que a gente tinha os grandes oradores, os grandes filósofos, os grandes políticos, e você tinha um monte de escravo que fazia o trabalho desses políticos, né? E era uma coisa naturalizada. Então é interessante que comparar o trabalho da mulher ao trabalho do proletariado não faz muito sentido, porque não é como se fosse alguém que está vendendo ali alguma coisa, tá? Enfim, fazendo um trabalho, quem sabe industrial, que é o proletariado mais, aquela imagem, né, mais específica do proletariado. É como se fosse um escravo, não é o proletariado exatamente. Seria mais uma imagem de exploração mesmo, Não há gratuita, né? reconhecimento desse trabalho, né? Então você acaba sendo explorado, porque você entra em todos os debates marxistas e tanto políticos e econômicos sobre até que ponto isso pode ser considerado um trabalho em que eu vou identificar a pessoa que faz esse trabalho, o trabalho doméstico, enquanto trabalhadora. Até que seja isso seja identificado, ela não é ninguém, ela não é uma trabalhadora, é uma pessoa que está exercendo um negócio que para É natural, né? É natural, e é exatamente essa proposta que ela traz aqui para a gente. Uma frase infame, né? Ditado popular, não faz mais que a sua obrigação. É basicamente isso, né? É muito parecido, é muito próximo com isso. Até então, né, era entendido dessa forma. Não, mulher, espaço privado, e ele fica porque é isso, é natural, é biológico. E, na verdade, hoje em dia a gente sabe que não é bem assim. Não é assim que as coisas funcionam. Graças a Deus que a gente não pensa mais assim, né? Ainda bem. E como é que fica a nossa relação? Porque a gente tem as mulheres que são casadas com proletários, né, com a classe baixa, e tem as mulheres da burguesia. Como é que a Maquia não vai fazer alguma diferença aí entre elas? Sim, ela vai fazer, né? Em contrapartida, a Maquina vai dizer que apenas essa questão, né, da remuneração pelo trabalho doméstico não é suficiente. A coisa é um pouco mais densa, vai um pouco mais além disso. Isso é um ponto que deve ser discutido. Porque se a gente para analisar justamente as mulheres burguesas, que também exercem um determinado tipo de trabalho doméstico, ainda que em diferentes proporções, dependendo da sua classe, obviamente, a gente tem que considerar, né, as classes aqui, a gente precisa considerar que as mulheres sofrem opressões diferentes, inclusive por conta da sua classe. Não tem como dizer que os homens estarão vendendo seu trabalho como mercadoria, porque se esses homens, não são esses homens burgueses, aí pegando na palavra de Marx, né, propriamente dito pelo marxismo, não são eles que vão trabalhar nas fábricas, por exemplo. E por conta disso, não é justo afirmar que apenas uma classe de mulheres sofre opressão e a outra não, ainda que em proporções diferentes, como mencionei, né, por conta da sua classe. O feminismo ele chega à conclusão de que as mulheres são oprimidas em razão do seu sexo. Não é uma remuneração dada ao trabalho doméstico que resolveria todos os problemas, como a objetificação, ou acabaria por eliminar a violência contra a mulher, pois isso e o abuso ocorrem independentemente da sua classe. O que se reforça com esse movimento é que há várias camadas de opressão. E, no fundo, as mulheres continuam sendo oprimidas pelos homens, ainda que através do capital. Então, no decorrer do capítulo, no restante do capítulo, a Maquina vai trazer algumas análises marxistas sobre o que se equivaleria a um trabalho. Mas ela encerra dizendo que essa, em si, seria a tentativa de síntese, tal qual como ela intitula o próprio capítulo, entre a teoria marxista e a teoria feminista, reforçando a importância da presença das mulheres nessa cadeia que é estratificada e produtiva, criada pelo capitalismo. E tem um parágrafo que ela encerra, né, uma frase
que eu acho que ela tenta, eu acho que é uma das frases mais significativas desse capítulo quando eu li, que aí eu vou fazer aqui para vocês uma tradução livre, porque, como a gente já mencionou antes, esse livro não tem traduzido, infelizmente não tem traduzido para o português, então fiz uma tradução livre aqui. E ela diz o seguinte: enquanto as mulheres forem excluídas de atividades socialmente poderosas, qualquer atividade que as mulheres façam reforçará sua impotência, porque as mulheres estão fazendo isso. E enquanto as mulheres estiverem realizando atividades consideradas socialmente sem valor, as mulheres serão valorizadas apenas pelas maneiras como podem ser usadas. E eu acho que isso encerra toda, eu acho que a discussão, né, em volta desse capítulo, que é uma tentativa de síntese. Diria que é a síntese mais perfeita? Não sei dizer, não tem essa resposta concreta, mas é uma tentativa de que a McKinnon traz para a gente a partir das análises marxistas que ela faz para tentar juntar, né, com o feminismo. E mesmo não sendo uma análise perfeita, porque não existe análise perfeita e completa, né, Lara? Não tem uma análise que possa observar de todos os prismas possíveis. Poxa, sim, impossível. Mas ainda assim é tão importante, porque a gente, apesar de ser uma autora que escreveu numa época mais antiga, e aí às vezes a gente vai olhar, vai ler e vai falar, poxa, mas não sei se isso faz sentido hoje em dia, a gente não tem mais uma imagem tão clara da burguesia, quem sabe? Sim. Mas mesmo assim continua importante, porque o trabalho feminino continua sendo invisibilizado, né? E ela trata disso. Exatamente. Hoje em dia a gente ainda tem um duplo, né? Porque tem o trabalho doméstico. Duplo jornada, exatamente. E tem o trabalho fora também. Então, não é invisibilizado, quer dizer, não é visibilizado de forma alguma. Às vezes é a questão da dupla jornada. Até que ponto a gente deve considerar, até que ponto a gente deve reforçar a importância do âmbito privado para a sociedade de uma maneira geral, né? Não só para a família, mas para a sociedade de maneira geral. Tanto que a gente ainda vê, né? Tudo bem que é importante, é legal que os homens cada vez mais tenham se integrado ao trabalho dentro de casa, o trabalho doméstico, que sim, também é dos homens que moram, vivem, enfim, no ambiente privado também. Mas é muito interessante como a gente ainda vê isso como uma coisa muito grande, né? Caraca, o cara saiu com filho! Assim, sim, legal, que bom que o cara é um pai presente, mas não faz mais que obrigação. Mas é exatamente essa discussão, né? Porque não deve ser visto como algo fabuloso, algo incrível, é algo que deve ser tratado como algo natural, como algo cotidiano. Pessoas têm casas, pessoas precisam cuidar dos seus ambientes privados. Pessoas precisam entender o valor que se tem do trabalho doméstico para a função toda da sociedade, né? E isso é algo que começa lá atrás no debate do marxismo, até se considerar hoje com esse movimento, né, da remuneração pelo trabalho doméstico, e que a McKinnon levanta como se fosse justamente a tentativa de síntese, né, apresentar as classes e os duas esferas da sociedade, o público e o privado. É mesmo, Lara. E que a gente também comece a desnaturalizar esse lance da mulher guerreira aí, mulher mãe, trabalhadora e tudo, absolutamente, né, quase uma super-heroína, assim, com a capacidade super-humana de fazer tantas coisas ao mesmo tempo. Cansei de ver aqueles quadrinhos com a mulher fazendo, tipo assim, passando roupa com o bebê no colo, falando no telefone. Nossa, eu tenho um horror. É um horror. É verdade, concordo com você. Mas, Lara, muitíssimo obrigada por vir aqui esclarecer para a gente essa parte, que é importantíssima da teoria dela e, mais uma vez, muito significativa da gente ler, refletir na nossa realidade, do passado, de hoje e de amanhã. Muito obrigada a todos que estão assistindo e fiquem ligados aí para os próximos vídeos. Sigam o nosso Instagram se você não seguiu ainda, se você gostou do que a gente está falando aqui, continua vendo nossos vídeos, tem muito mais. Tem coisa que a gente já postou, tem coisa que a gente vai postar e é só conteúdo maneiro, com reflexões importantes. Então vamos junto? Vamos junto. Obrigada, Luíse. Obrigada a todos.